Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Por que é tão difícil comer só um quadrado de chocolate em vez de comer o chocolate inteiro? Então, hoje vamos falar novamente sobre o consumo de açúcar refinado. Se não viste o primeiro vídeo, vai lá, volta lá, nos meus vídeos, no meu canal e vai, ver porque é importante a sequência para perceberes tudo melhor. Aqui, tudo aquilo que eu for transmitir, tudo aquilo que eu transmito é informação geral sobre saúde, não substitui a avaliação pelo teu profissional de saúde. Por isso, se tiveres alguma preocupação mais séria sobre a tua saúde, deves procurar um profissional de saúde competente. Assim, hoje vou explicar-te aqui porque é que o açúcar interfere tanto, com o nosso cérebro, porque é que eu não consigo comer só este bocadinho de chocolate, eu tenho que comer um chocolate inteiro. Muitas vezes as pessoas sentem exatamente isto, que é comem um quadradinho e não conseguem parar até consumir todo o chocolate, às vezes até vão buscar mais um para comerem. Ahm, então vou-te explicar como é que esta dependência cerebral funciona e depois, mais importante que isso, que esse conhecimento que te vou dar é as dicas práticas para alterares isso na tua vida. Como é que tu podes fazer, o que é que podes fazer para alterar essa situação a nível da tua vida? Eu sou Margarida Silva Costa, sou farmacêutica integrativa e terapeuta especialista em saúde intestinal há 30 anos. Então, há um mecanismo fisiológico e neuroquímico por trás, desta situação, de compulsão alimentar nos produtos com açúcar refinado. Existe um ponto-chave. O açúcar, ele ativa um sistema de recompensa dentro aqui do nosso cérebro. Ele vai libertar, vai provocar a libertação de substâncias que estão ligadas à motivação e ao prazer. Então, isto cria um sinal aqui muito forte que diz que o nosso cérebro nos comunica que quer mais. Ele quer mais. Porquê? Porque está a sentir prazer com aquilo que nós lhe estamos a dar, ok? A explicação é muito simples. Quando comes o açúcar refinado, os teus neurónios no circuito de recompensa pelo prazer disparam, aumentam determinados neuro, aumentam, por exemplo, a dopamina, são neurotransmissores, vários neurotransmissores, que vão pedir o reforço deste comportamento, que é comeres mais daquele alimento porque te está a dar aqui um prazer inigualável. Então, com a repetição desta situação, os dias que tu passas a comer sempre daquele chocolate, por exemplo, ou sempre bolos, o próprio cérebro vai-te mandar informação através de substâncias químicas para tu procurares aquele estímulo que te dá imenso prazer. É como se fosse assim um circuito onde tu colocas aquela substância, aquele alimento na boca que te dá prazer e que contém açúcar refinado. Há um sinal aqui no cérebro, liberta-se os neurotransmissores, entre eles a dopamina, e reforça o prazer. Então, este circuito, ele vai-se fazendo e é apelidado de circuito de recompensa. E além da dopamina, o consumo de açúcar, ele também ativa os sistemas opioides internos, que aumentam a nossa sensação de conforto e prazer. E isso contribui para a tua atração por aquele alimento. Tu deixas de conseguir gerir racionalmente aquilo que tu necessitas de verdade em termos alimentares para começares a ceder, entre aspas, ao prazer, àquela atração emocional que aquele alimento te provoca. Então,
Em termos cerebrais e químicos, é o que eu te disse, mas depois temos aqui vários outros pormenores que eu te quero também falar. E tem a ver aqui com a adaptação cerebral às situações. Por exemplo, há uma situação que é a tolerância. Após tu comeres várias vezes os mesmos alimentos com açúcar refinado, expões o cérebro a essas situações repetidas e o cérebro vai se adaptando. Ele vai-te pedindo e tu vais fazendo, só que ao longo do tempo, a mesma quantidade de açúcar, quando tu só comes um quadradinho, não vai ser suficiente para teres o prazer que já tiveste com um quadrado lá atrás. Há 2 ou 3 meses tu comias um quadradinho e aquilo satisfazia-te. Agora, essa resposta ao prazer, diminuiu. Então há uma tolerância a nível do teu organismo. E isso faz o quê? Com que tu vais consumir mais. Tu tens que consumir mais açúcar para teres o mesmo prazer. Um exemplo, para tu perceberes é, imagina, tu comias 10 gramas de açúcar refinado por dia, há 2 meses atrás, agora para teres o mesmo prazer tens que comer 20 gramas de açúcar refinado por dia. E esta quantidade tem sempre que aumentar porque o nosso organismo ele vai criando tolerância e dá uma menor resposta de prazer. Ok? Depois tens também aqui, a nível cerebral, os gatilhos a funcionar. O que é que são os gatilhos? São os sinais. Existem determinados sinais no ambiente à tua volta que vão despertar e disparar estas memórias em relação ao consumo dos alimentos que te dão prazer. Pode ser um cheiro, pode ser passares num sítio onde vais sempre comer, naquela pastelaria que tu preferes. Pode-te vir alguma imagem que te vai disparar essa memória, ou em situação, por exemplo, onde estás a trabalhar e estás a sofrer ali um grande stress naquele momento, vão disparar essas memórias de recompensa e do desejo por prazer, porque nós somos dirigidos para esse prazer momentâneo e rápido. Então, o ser humano tem esse instinto. E isso não é uma fraqueza, isso é uma resposta biológica, porque a nível do teu corpo produz fisiologicamente essa necessidade, através de substâncias químicas. Então é o que tu vais sentir, é essa vontade, ok? Depois tens aqui, em relação ao açúcar refinado, existem muitas substâncias que também provocam aqui similarmente as mesmas sensações, que são drogas, consideradas drogas mesmo duras, são substâncias aditivas. Então existem muitas semelhanças entre o açúcar refinado e, por exemplo, a heroína e a cocaína. Sendo que é mais fácil ser dependente do açúcar. O porquê? Porque o açúcar provoca uma dependência maior. E ele é bem problemático a nível da nossa saúde, ok? E existem estudos científicos que mostram que existe um padrão semelhante entre a heroína e cocaína e açúcar refinado. Porque o açúcar refinado provoca a tal tolerância, ou seja, tens que aumentar quantidades para teres o mesmo prazer, e também provoca sintomas de abstinência. Sabes que aquelas pessoas que são toxicodependentes, por vezes, quando não têm a sua droga, eles sentem uma série de sintomas no corpo. O açúcar provoca a mesma coisa. Se tu observares, vais ficar com mau humor, vais ficar com baixa energia, vais ficar irritado ou irritada, ok? Então, isto apoia, estes sintomas apoiam o facto do açúcar refinado provocar aqui uma dependência comportamental, emocional, e até fisiológica, ou seja, a nível, da tua célula, ok? Então, e agora tu podias-me perguntar, não me perguntas, mas podias-me perguntar, o que é que isso implica para mim, Margarida?
O que implica é que tu vais te comportar sem pensar. E é isso que nós chamamos a compulsão. Tu sentes essas sensações no teu corpo, depois de teres recebido um estímulo qualquer e não tens controle sobre isso. Tu vais e comes o que te aparecer à frente. Pode ser o teu bolo preferido ou não, pode ser um chocolate que está na despensa, pode ser um pacote de bolachas, seja o que for, mas é uma compulsão, é um momento que tu, sem pensares, vais lá e comes, ok? E muitas pessoas tentam reduzir e falham. Porquê? Porque há aqui, isto é uma resposta a substâncias que se foram produzidas fisiologicamente dentro do teu corpo. E tu, não é falta de força de vontade, é não consegues mesmo controlar. Depois vem a parte emocional, certo? Depois sentes-te, ah, sinto culpa porque comi, e estou um bocadinho gorda, sinto vergonha de não ter sido capaz, sinto-me frustrada. Portanto, isto vai aumentar aqui um ciclo emocional de desconforto para ti. E tu vais sempre procurar aquele conforto, para, usando, aliás, usando o açúcar que te dá o prazer. E isto depois vai ter implicações, este excesso de consumo de açúcar vai ter implicações na tua saúde. Ganhas peso, aumento de resistência à insulina, porque a quantidade de açúcar no nosso corpo total é entre 4 a 6 gramas no nosso sangue. Ok? É o que a gente precisa para fazer o normal, para eu estar aqui a falar, para ter energia, para mexer-me, para quando nós, imagina, nós bebemos um café com um pacote de açúcar que tem 6 gramas ou 10, estamos a triplicar a quantidade de açúcar dentro, ou a duplicar ou triplicar a quantidade de açúcar dentro do nosso corpo. O que é que isso implica para ti? Implica que tenhas que ter mais insulina a trabalhar para retirar esse açúcar da corrente sanguínea, porque ele não pode estar lá, ele tem que ser armazenado, ou é armazenado na forma de gordura ou na forma de glicogénio dentro do nosso fígado. Então, o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer com que haja um aumento muito grande de insulina e as células comecem a ter uma resistência à insulina, ok? E isto a longo prazo vai-te criar uma série de problemas, a nível de doenças metabólicas, como a diabetes, e outras doenças, que advêm aqui desta situação. E não te culpes, não é falta de força de vontade, como eu te disse, é já um mecanismo fisiológico aqui, a criar uma série de substâncias que vão aumentar a tua compulsão a nível destes alimentos açucarados. Então, deixa-me só beber um bocadinho de água. Então, como eu disse no início do vídeo, há estratégias, há formas de reduzir esta dependência de açúcar. Primeira coisa, primeiríssima coisa, é tu ter gentileza com o teu ser, contigo própria, contigo próprio. Ou seja, fazer as coisas sem te julgares, fazer as coisas sem sentir culpa, fazer as coisas com gentileza por ti, pelo teu ser. Digo sempre isto a todas as pessoas que me procuram, que querem fazer alguma mudança para melhorar a sua saúde. Gentileza é necessário. Nós não somos, num dia não comemos 1 quilo de açúcar, no outro dia comemos 0 gramas. Isso é impossível. É impossível. Então temos aqui que arranjar estratégias e de uma forma gentil para nós, para com o nosso ser, que possam alterar o nosso comportamento. De uma forma que a gente vá alterando pequenas coisas todos os dias, isso depois cria aqui uma situação que fazes um caminho que consegues depois manter esse comportamento diferente e melhorar a tua saúde. Primeira coisa, reduzir a exposição aos doces. Ou seja, se tu tens o hábito, agora estava-me a lembrar de um amigo meu que toma ao pequeno almoço, come um bolo. Come ao pequeno almoço fora, come um bolo.
Depois, a meio da manhã, sai de casa para beber um cafezinho, come outro bolo. Depois do almoço, vai beber café, come outro bolo. E depois, ao lanche, vem lanchar, e come outro bolo. Ou seja, no mínimo ele come 4 bolos por dia. E faz um circuito nas pastelarias, nas diferentes. Não come nesse, não vai sempre para a mesma. Como é que ele poderia reduzir isto? Primeiro, se come 4, reduzir para 3. Tentar reduzir para 3, reduzindo a exposição, por exemplo, a retirar o café da manhã ou retirar o café ao almoço, aquele que lhe custa menos. Entendes? E aí já está a comer menos um bolo. 2 semanas depois, retirar outro. Obviamente que isto aqui, em vez de ir à pastelaria, aqui, a seguir ao almoço, fazer uma caminhada. Ou seja, a reduzir a exposição aos doces. Ok? Depois, fazer substituições inteligentes. O que é isto? É escolher alimentos que sejam doces, que te vão saciar e que te vão dar prazer também a comer e vão aumentar também as substâncias que te dão prazer no teu corpo, mas que sejam naturais e que sejam saudáveis. Por exemplo, a banana é super doce, a anona é super doce, a manga é super doce. Comeres uma destas frutas com montes de vitaminas e nutrientes, com muito, muito doce, mastigares bem, sentires de uma forma consciente, sentires prazer naquilo que estás a fazer, ok? E isso vai te saciar e não vai provocar o pico glicémico para ter que libertar uma montanha de insulina e depois provocar as tais doenças metabólicas, ok? Depois podes ter também uns snacks proteicos com caju, amêndoa, macadâmia e, por exemplo, ameixa preta. Junto podes fazer umas pequenas barritas proteicas. Há várias receitas por aí na internet. Eu forneço sempre aos meus buscadores de saúde do programa Intestino Saudável. Eles têm uma série de receitas e eu vou passando nas redes sociais também de vez em quando, portanto, ficas atenta ou atento, porque eu passo informação sobre isso. Recentemente passei sobre cereais saudáveis e ficaram maravilhosos, posso dizer. Aquilo é um snack proteico espetacular e que não te aumenta nem faz pico de açúcar no sangue. Então, isso é o que nós queremos. Alimentos que sejam saudáveis e que possas substituir os bolos aos chocolates que comes com açúcar refinado. Isso é que não. Depois, comer com atenção. Comer com atenção significa o quê? Saborear, mastigar devagar, identificares aqui o desejo emocional também, perceberes, não, eu tinha fome ou eu só tinha preciso de estar a comer aqui qualquer coisa que me desse aqui um up, um prazer extra, ok? E se vais comer devagar, vais permitir que o teu corpo produza hormonas de saciedade e que vão dar informação ao teu cérebro que já não precisas de comer mais. Se comes muito depressa, isso não acontece tão rápido, ok? Depois, outra coisa que podes eventualmente fazer é um plano de refeições. Se tu tomas o pequeno almoço de manhã às 9 e só vais jantar às 8 da noite, é um intervalo muito grande sem comer nada, ok? Então, o que é que tu deves fazer? Se sabes que há uma hora que tu tens muita fome, por exemplo, a minha hora de ter muita fome é 6 da tarde, o que é que eu faço? Primeiro, bebo um copo de água para perceber se tenho fome ou se passar, não tenho fome. Se não passar, se continuar com fome, ok. Aí ou opto por um snack saudável, ou se não quiser de todo comer, hum, vou-me ocupar com alguma coisa. Marco clientes para esse horário, ter que trabalhar, ou saio de casa e vou caminhar, vou para longe da comida, ok? Então aqui tu podes usar aqui umas técnicas idênticas àquelas que eu uso, e permitir que passado 10, 15 minutos passa esse desejo de tu comeres,
ok? Quando também podes fazer uma redução, e eu aconselho a fazer uma redução gradual do corte. Como eu disse, para aquele meu amigo que comia 4 bolos por dia, primeiro tirar um, depois, algum tempo depois, tirar o outro, ir reduzindo gradualmente para que te habitues a uma nova situação e seja mais sustentável ao longo do tempo e não voltes atrás. Porque o grande problema, quando nós passamos de comer 1 quilo para comer 0 gramas de açúcar, é exatamente depois não conseguimos sustentar isso. Porque ficamos irritadíssimos, ficamos com dor de cabeça, ficamos com todos os sintomas de abstinência, ok? Então, fazer as coisas gradualmente. E o apoio profissional também é muito aconselhado. Ou seja, teres um profissional de saúde que te ajude. Eu faço esta ajuda, aos meus buscadores de saúde, às pessoas que querem ter mais saúde. Faço esta ajuda e dou sempre o exemplo: nós somos isto. Parte física, nós somos uma moeda de duas faces, parte física e parte emocional. E estas duas coisas têm que ser tratadas. Então, tu tens que fazer esta parte física, que foi o que eu te estive a dizer até agora no vídeo, mas depois tens que fazer também terapia emocional. Porque muitas vezes as compulsões alimentares estão ligadas às nossas emoções, certo? Quantas vezes não estás em stress e vais comer aquele bolo? Ah, eu hoje mereço porque sofri tanto, certo? Emoção, sofrimento. Então isto tem que ser também olhado, visto e ajudado por quem entende, por quem te pode realmente ajudar, alguém da tua confiança. Então, o açúcar, eu cria esta dependência, como eu estava a dizer, emocional e física, fisiológica. E não tem a ver com a tua força de vontade, não tem a ver com isso, não te culpes. É mesmo fisiológico, é mesmo a nível celular. Então, se sentes que o açúcar controla aqui as tuas escolhas, começa a fazer pequenas mudanças, como eu disse, procura apoio terapêutico se precisares. Se vês que não consegues fazer sozinha, sozinho, e se este vídeo te ajudou, subscreve o meu canal, partilha com os teus familiares e amigos que precisam, dá aqui um likezinho para isto chegar a mais pessoas, para mais pessoas beneficiarem desta informação. E se queres já a minha ajuda, tens aqui um link com um e-book gratuito. Podes fazer download desse e-book e começares a pôr em prática o que eu lá ensino também, vai-te ajudar a melhorar muito a tua saúde. E tens também outro link para um programa, para o meu programa Intestino Saudável Básico, onde podes ter informação como é que funciona o programa e o que é que pode trazer de bom para a tua saúde. E por hoje, termino aqui, e desejo-te um resto de um dia muito feliz e até ao próximo vídeo.